Bem-vindos à aula sobre desenvolvimento do aparelho locomotor, músculos, do dia 11 de março. Vamos falar aqui desses 3 tipos de tecidos musculares, né, que é o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. Nós vamos dar destaque ao estriado esquelético. Dessa musculatura estriada esquelética, nós temos como funções a termorregulação, exemplo, quando a gente treme a musculatura, quando está com muito frio, para gerar calor, tá? Mas destacando em amarelo a locomoção, que já temos tratado nas aulas de sistema ósseo, sistema articular e hoje o sistema muscular. Então, a locomoção é, em termos de sistema muscular, a principal função do sistema muscular esquelético, estriado esquelético, tá? E também armazena energia na forma de glicogênio muscular, principalmente, né? As fontes primárias de energia, a ATP, adenosina trifosfato, ela está ali armazenada em grande quantidade na musculatura, produzindo, por exemplo, energia para movimento do corpo ou mesmo para termorregulação. Uma curiosidade, uma pequena fração da energia do ATP é para movimento do corpo. A maior parte é para gerar calor. Quando é o excesso de calor, a gente faz o quê? Transpira, por exemplo, né? Enquanto faz exercício. As células musculares esqueléticas, né, temos o mioblasto, que é a célula progenitora, e o miócito, que é a célula madura, propriamente dita. Né? E a origem embrionária está no mesoderma, como o osso e como a articulação. Tá? Como vocês podem ver na imagem ao lado. Quando a gente pensa uma sequência, né, de diferenciação celular, a gente vai lá desde o somito primordial, lá no embrião, né? Nós temos na camada mesodermal a estrutura celular que, conforme fatores de transcrição gênica, vão com que haja uma proliferação celular e uma diferenciação dessas células precursoras em mioblasto. Que daqui, né, vão surgir o neuroblasto, o mioblasto, o osteoblasto, várias células, então é uma pré-diferenciação. E do mioblasto vai surgir o miócito, que é a célula muscular propriamente dita. Essa célula, uma vez em desenvolvimento, ela começa a ter uma estrutura tubular, longa, que é a característica dessa célula muscular estriada esquelética. Basicamente, tem 2 tipos de crescimento muscular. O primeiro é por hiperplasia, tá? Isso. Então, vocês tinham visto os slides até aqui, então? Isso. Ah, tá, que eu tinha entendido errado quando vocês perguntaram. Então, sobre os tipos de crescimento muscular, nós temos a hiperplasia e a hipertrofia. A hiperplasia é aumento do número de células musculares, ou miócitos, predomina durante a embriogênese e a gestação. Já a hipertrofia é o aumento do tamanho da estrutura. Isso quer dizer, então, que a gente tende a nascer já com a maioria das fibras musculares, né, formadas, e aí cabe a elas o seu crescimento. Mas há situações em que ocorre hiperplasia também, mesmo na vida adulta, mas é mais raro, certo? Predomina, então, a hipertrofia, por isso a palavra predomina. Então, esse predomínio da hipertrofia ocorre nas 2 primeiras décadas de vida, sobretudo nos períodos de estirões de crescimento, né? Com destaque para a adolescência. Desse autor, Henri Humberto Leon Ariza, traz bons infogramas sobre endocrinologia e exercício. Tá?
E do aspecto endocrinologia e exercício que está aqui, eu quero destacar os hormônios que estão em vermelho, né, aparecendo nesse infográfico, mas, sobretudo, esses daqui, tá, que estão relacionados, então, à hipertrofia, tá, dos tecidos, dos quais destaco o hormônio luteinizante e o hormônio do crescimento, tá, que são bastante importantes. Desse hormônio luteinizante vai ser o estímulo para a produção de hormônios nas gônadas, que é, no caso, a testosterona, né, muito fortemente nos testículos dos homens e na suprarrenal nas mulheres. Este hormônio testosterona é muito importante para o crescimento muscular, assim como é o hormônio do crescimento, que estimula o fator de crescimento, principalmente o IGF-1, que é um tipo de insulina. Como vocês veem aqui, o IGF-1, que é um hormônio um fator de crescimento similar à insulina, né? Ele desencadeia uma série de estímulos ao crescimento muscular, que um deles vem para o chamado mTOR, que tem o mTOR C2 e o mTOR C1, ambos envolvidos na síntese proteica. Então, vai ter aumento da produção de proteínas e crescimento por hipertrofia, tá? E aí nós temos, a partir do FOXO, né, nós vamos ter essa transformação que vai ser um estímulo para a degradação proteica. Então, quando eu quero, por exemplo, fazer gliconeogênese, formação de glicose a partir de proteína, eu degrado proteína para fornecer energia em forma de glicose. É um exemplo de degradação proteica. Então, quando eu tenho hipertrofia, eu tenho ativação de mTOR, C2 e C1, e quando eu degrado, FOXO. Há tipos de músculos estriados esqueléticos. A classificação quanto à forma é longo, como, por exemplo, aí tem uma musculatura da coxa, tá? Nós temos largo, que está aí, por exemplo, uma musculatura do oblíquo abdominal. Nós temos aí uma musculatura curta, presente aqui na mandíbula, o masseter, músculo da mandíbula. E temos, por exemplo, de uma musculatura quanto à forma circular, que é o orbicular da boca. Tem também o orbicular do olho, né? Outras classificações morfológicas da musculatura, né, é quanto ao tipo das fibras. Por exemplo, no abdômen, elas são em paralelo, tá? Na musculatura aqui do bíceps braquial, por exemplo, né, ela é fusiforme, né, porque ela tem uma origem, uma inserção muscular e com tendões, né, e um ventre muscular longo, como no caso do bíceps, né? No meu caso aqui, né, vocês sabem, super bem desenvolvido, né? Afinal, triplo X, né? Mas existem fatores, né, de inibição do crescimento muscular, como a miostatina, por exemplo. Então, aqui, no caso, um experimento em laboratório com animais não humanos. A miostatina é um fator de inibição do crescimento muscular. Então, quando você inibe a miostatina, inibe a atividade da miostatina, você tem aqui um super rato, né? Um super rato, com uma grande hipertrofia muscular e uma baixíssima quantidade de gordura corporal. Aqui está uma matéria, né, de jornal, né, que não é um artigo científico, mas leva a artigos científicos, né? Então está aqui no G1, cientistas criam super rato, né, em laboratório, tá? E um outro assunto importante sobre crescimento e desenvolvimento muscular é o processo de sarcopenia, que é o quê? A redução, né, de células musculares.
Então, aqui está uma matéria jornalística também no portal do UOL, com o médico Drauzio Varela, que vai comentar, por exemplo, jornalisticamente, os aspectos relacionados à perda de fibras musculares com o envelhecimento. Então, a gente pensando assim, né, em termos de desenvolvimento motor ao longo da vida, nós temos um decréscimo da quantidade de células musculares, tá, com o processo de envelhecimento, e isso é chamado de sarcopenia. Implicações do conhecimento do crescimento e desenvolvimento muscular. Tá? Nós temos o crescimento físico, haja vista ali principalmente as 2 primeiras décadas de vida por hipertrofia. É evidentemente que na adolescência, por conta dos hormônios gonadais, né, sobretudo para homens, né, a testosterona, um estímulo muito forte ao crescimento muscular. Tanto é importante isso, que existe o doping, né? O doping por uso de esteroides anabolizantes, né, que é uma substância proibida na maioria das práticas esportivas, porque justamente ela causa um efeito, né, de ganho de força muscular, potência muscular e velocidade muito grandes, dado o estímulo ao crescimento muscular que ele confere. Detecção de talentos esportivos. Então, o tipo de fibra muscular, que eu ainda não demonstrei, mas nós temos, assim, classificado por cores ou por função, né? Então, nós temos, assim, fibras de contração rápida, fibras de contração lenta e fibras intermediárias. As fibras de contração rápida, as fibras musculares, miócitos, especializados em contração rápida, eles têm como característica grande capacidade de desenvolvimento de força, velocidade e potência. Tá? E as fibras de contração lenta, a capacidade de resistência. Então, por exemplo, um fisiculturista que trabalha levantamento de peso tem grande quantidade de fibra de contração rápida ou de grande desenvolvimento dessas. Já um maratonista ou uma pessoa que faz provas de longa duração, como triatletas, por exemplo, né, tem uma grande quantidade ou um grande desenvolvimento das fibras de contração lenta, que permitem o quê? Uma maior contração em termos de tempo. Permanece mais tempo em contração muscular com maior eficiência e eficácia. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma biópsia muscular e você analisa a proporção de distribuição de fibras de contração rápida e lenta, você tem condição, por exemplo, de detectar talentos esportivos para modalidades específicas. Tá? Acompanhamento do estado de saúde. Muito importante, porque se você tem, por exemplo, sarcopenia, ou seja, perda muito rápida de tecido muscular, você pode chegar, por exemplo, a um estado de fragilidade na vida adulta. Tá? O idoso que tem perda de massa muscular muito pronunciada, ele pode ter fragilidade. E fragilidade é um indicativo muito forte para comorbidades e mortalidades em pessoas em idade avançada. Tá? Mas é claro que o indicador de saúde não é só para a idade mais avançada da vida. É também para a idade inicial da vida, em que você, por exemplo, se você não tem um bom desenvolvimento muscular nas fases iniciais da vida, pode ser um indicativo de um estado de desnutrição, por exemplo. Tá? Então, é um indicador de saúde o não crescimento muscular. Tá? Ou um problema hormonal, como o caso de um problema em relação ao hipotálamo e hipófise, que a gente viu que tem a ver com o hormônio do crescimento. Então, se você tem um mau desenvolvimento dessa glândula, né, hipotálamo e hipófise, né, dessas duas glândulas, você pode ter, por exemplo, a não formação do hormônio de crescimento e, com isso, o nanismo, né, baixo desenvolvimento do crescimento corporal. Né? Isso afeta ossos, músculos e articulações, ou seja, afeta todo o aparelho locomotor. Né? Também existe o nível maturacional, que é uma implicação importante aí relacionado ao desenvolvimento muscular, sobretudo onde? Na adolescência. Né? Então, assim,
Se eu percebo que está havendo um grande crescimento muscular importante, ali ao redor dos 12, 13 anos, sobretudo nos meninos, nos rapazes, é um fator, então, relacionado à maturação sexual, tá? E isso se dá principalmente pelo aumento do testosterona. Então, as características sexuais masculinas e femininas têm um fator importantíssimo em relação ao desenvolvimento muscular, tá? Graus de liberdade, igualmente como nas articulações, nós temos músculos de vários tipos e de várias formas e que são capazes de nos ajudar a ampliar as possibilidades de graus de liberdade de movimento. Também a análise do movimento é importante, né, no seu desenvolvimento, e a capacidade de força, potência, velocidade e resistência. Então, essas são implicações, tá, importantes aí do estudo do sistema muscular para o desenvolvimento do aparelho locomotor. Agradeço muito que vocês terem ouvido até agora, e agora nós vamos ao Kahoot, rapidamente. Então, eu vou compartilhar, vou deixar de compartilhar aqui a apresentação, que vai ficar gravada para vocês assistirem no canal Professor Coquerel na Rede, tá? Vou encerrar aqui a gravação.